História dos três reis magos. Três reis magos, em grego, é magoi. Na tradição da religião cristã, são personagens que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo-lhe presentes. Melchior, também chamado Melchior ou Belchior, Baltazar e Gaspar. Como não se tem certeza de quantos eram, disse 3 pela variedade de presentes oferecidos. Seguindo uma estrela. O aparecimento de uma nova estrela no céu mudou a vida daqueles homens. O conhecimento científico permitiu que eles descobrissem um novo astro. Daí se deduz que eles eram conhecedores dos mapas celestes e bons viajantes. Naquele tempo, os viajantes do deserto viajavam à noite e guiavam-se pela posição das estrelas. Por isso, eles detectaram o aparecimento da nova estrela. Porém, não apenas detectaram, eles conheciam as profecias messiânicas e compreenderam que tal estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis, o soberano das nações, o Salvador. Por isso se uniram para pregar e empreender viagem em busca do Rei Salvador. Talvez fossem astrólogos, astrônomos. Na época ainda não existia uma separação entre astrologia e astronomia, pois, segundo consta, viram uma estrela e foram, por isso, até a região onde nascera Jesus, dito o Cristo. Segundo o registro bíblico, a estrela, porém, não os levou diretamente à casa do menino Jesus, e sim ao palácio do cruel rei Herodes, em Jerusalém, na Judéia, que coincidentemente desejava a morte de Jesus. Perguntaram eles ao rei sobre a criança. Este disse nada a saber. Herodes alarmou-se e sentiu-se ameaçado e pediu aos magos que se encontrassem, falassem a ele, pois iria adorá-lo também, embora suas intenções fossem a de matá-lo. Até que os magos chegassem ao local onde estava o menino, já se havia passado algum tempo, por causa da distância percorrida. Assim, a tradição atribuiu a visitação dos magos no dia 6 de janeiro. A estrela, conta o Evangelho, os precedia, e só após guiá-los ao cruel Herodes é que parou por sobre onde estava o menino Jesus. E vendo a estrela, alegraram-se eles com grande e intenso júbilo. Os magos ofereceram 3 presentes ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra, cujo significado e simbolismo espiritual é, juntamente com a própria visitação dos magos, ser um resumo do Evangelho e da fé cristã, embora existam outras especulações a respeito do significado das dádivas dadas por ele. O ouro pode representar a realeza, além da providência divina para sua futura fuga ao Egito, quando Herodes mandaria matar todos os meninos até 2 anos de idade de Belém. O incenso pode representar a fé, pois o incenso é usado nos templos para simbolizar a oração que chega a Deus, assim como a fumaça sob o céu. A mirra, resina antisséptica, usada em embalsamentos desde o tempo do Egito Antigo, nos remete ao gênero da morte de Jesus, o martírio, sendo que um composto de mirra e aloé
foi usado no embalsamento de Jesus. Eram reis? São Mateus chama-os apenas de magos. Porém, esta palavra tinha vários significados. Designava a origem geográfica de pessoas da Pérsia. Por isso, deduzimos que os magos eram daquele país. Designava também pessoas da realeza. Por isso, acredita-se que eles eram reis. Por fim, mago significa também o que chamariam de cientistas, pois eles conheciam profundamente a matemática, a medicina e a astronomia, tanto que detectaram o aparecimento de uma nova estrela. A química e outras ciências já conhecidas na época. Tudo isso concorda com a tradição científica dos persas. Seguindo a estrela, aqueles sábios viajantes chegaram a Israel. Quando procuravam por um rei soberano das nações, recém-nascido, dirigiram-se à capital de Jerusalém, pensando que o menino Deus seria descendente do rei de Israel. A chegada desses homens na capital foi motivo de alarde e espanto, segundo o relato de São Mateus, pois o povo não sabia do nascimento de Messias, embora desejasse ardentemente esse acontecimento. Mateus diz que Jerusalém entrou em polvorosa com a chegada dos magos. O encontro com Herodes. Tal foi a importância da visita dos magos a Jerusalém, que foram recebidos pelo rei Herodes. Este provavelmente recebeu-os como chefes de Estado com todas as honras. Ao saber, porém, o real motivo da visita, Herodes sente-se ameaçado. O rei Salvador, recém-nascido, poderia roubar seu trono, pensou. Por isso, fingindo interesse, procurou saber sobre as profecias, ouvindo os escribas, e enviou os magos a Belém. E disse a eles que, depois de encontrar o menino, voltassem para indicar o local onde ele estava, para que também Herodes pudesse ir adorá-lo. Herodes, na verdade, sanguinário que era, queria matar o menino. Herodes, com efeito, já tinha cometido vários assassinatos, inclusive de 2 filhos dele, por causa de seu medo de perder o trono. Embora tenha construído grandes obras em Jerusalém, Herodes, que não era judeu, mas sim nabateu, odiado pelos judeus, era um homem doente pelo poder, capaz de qualquer coisa para se manter na realeza. São Mateus diz que, tão logo os magos saíram de Jerusalém, avistaram novamente a estrela, encheram-se de alegria. Seguiram-na e ela os levou ao local onde Jesus estava. Chegando, depararam-se com a maior das surpresas. O rei soberano das nações, o Filho de Deus, nascera numa família pobre e simples. Não nasceu em berço de ouro, mas numa manjedoura. Sua mãe, uma jovem simples, e seu pai adotivo, um carpinteiro. Mesmo assim, os reis reconheceram naquele menino o soberano das nações, o príncipe da paz, e ofereceram presentes a ele. Os 3 reis magos adorando o menino Jesus. Narrativa no Evangelho de Mateus segue. Entrada na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Prostraram-se e adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho a não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra natal. A ciência se ajoelha diante de Deus. A adoração dos magos ao menino Jesus tem um significado profundo. Sendo cientistas, eles representam a ciência que procura Deus, encontra-o, reconhece-o e se ajoelha diante dele, num gesto de humildade e adoração. Os magos nos ensinam
que a ciência e o conhecimento nos levam ao reconhecimento de Deus. No mundo onde alguns cientistas procuram negar a Deus, outros, em grande número, seguem o exemplo dos magos, reconhecem a Deus na criação, em tudo que existe, o adoram como Deus, Pai, soberano do universo. Presentes com significado, os magos, reconhecendo naquele menino o Rei dos Reis, ofereceram-lhe presentes. Por causa do número desses presentes, deduz que os magos eram 3. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza do menino. Na antiguidade, o ouro era um presente para um rei. O líbano, ou seja, incenso, para um sacerdote, representando a espiritualidade. E a mirra, para um profeta. A mirra era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representava a imortalidade. Então, o ouro significa a realeza daquele menino. O incenso simboliza a sua divindade. E a mirra simboliza a sua humanidade. A mirra simboliza a sua humanidade. E o sofrimento, através do qual ele salvaria a humanidade. Depois de entregar os presentes, os magos adoraram o menino Deus, fugindo de Herodes. Depois da visita, os magos foram avisados em sonhos para não voltarem a Herodes. Reconhecendo nisso uma mensagem divina, eles obedeceram e voltaram por outro caminho. Ao descobrir que tinha sido enganado, Herodes, furioso, manda matar todos os meninos com menos de 2 anos, nascidos em Belém. Ele queria ter certeza de que o Messias, visto por ele como rival, fosse morto. Nada mais a Escritura diz sobre essa história, não havendo também quaisquer outros documentos históricos sobre eles. Uma descrição dos reis magos foi feita por São Beda, o Venerável, que em seus tratados assim relata. Belchior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos, robusto e partira de uma distante região montanhosa perto do mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada e com uns 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. Celebrações. A tradição cristã conservou a veneração aos 3 reis magos, segundo a tradição confirmada por São Beda. Seus nomes eram Melchior, Gaspar e Baltazar. Durante a Idade Média, começa a devoção dos reis magos. Até 474, os cristãos guardavam seus restos mortais em Constantinopla. Depois foram levados para a grande catedral de Milão, Itália. Mais tarde, em 1164, foram trasladados para a bela cidade de Colônia, na Alemanha. Lá foi construída a esplendorosa Catedral dos Reis Magos, que guarda os restos mortais dos 3 reis santos até os dias de hoje. Várias partes do mundo há celebrações em honra aos magos, com o nome de Festas de Santos Reis. Há importantes manifestações culturais e folclóricas no Brasil. Devemos aos magos a tradição de trocar presentes no Natal. Dos seus presentes dos magos surgiu essa tradição em celebração do nascimento de Jesus. Em diversos países, como por exemplo os de língua espanhola, a principal troca de presentes é feita não no Natal, mas no dia 6 de janeiro. E os pais muitas vezes se fantasiam de reis magos. No Brasil e em Portugal, o evento é conhecido como Dia de Reis ou Epifania.
A palavra epifania vem do grego e significa manifestação. Ela é usada neste dia porque, através dos magos, Jesus manifestou sua divindade a todo mundo. Com efeito, a visita dos magos revela, além do que foi dito, que o Filho de Deus veio para toda a humanidade. Os magos representam também todas as nações pelos quais Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Agora, aqui nessa parte, tem referências do Papa Francisco. Eu não vou deixar de colocar, porque eu acho que algumas pessoas gostariam de ouvir. Os reis magos receberam com alegria o anúncio da salvação. Estavam abertos à vontade de Deus. A atitude de sair ao encontro da promessa do Senhor, caminhar em direção ao Messias, nos traz muitos ensinamentos. Bem diferente a experiência dos magos, vindos do Oriente. Eles representavam todos os povos distantes da fé hebraica tradicional, e mesmo assim se deixaram guiar pela estrela e enfrentam uma longa e arriscada viagem para chegar à meta e conhecer a verdade sobre o Messias. Os magos estavam abertos à novidade, e a eles se revela a maior e mais surpreendente novidade da história: Deus feito homem. Por isso, quanto mais soubermos de suas vidas, mais saberemos como o encontro com Cristo transforma a nossa vida. Primeiro, a tradição da Igreja Católica vinculou cada nação conhecida no tempo de Jesus como um dos magos que vieram do Oriente. Assim foram os 3 magos, que simbolizam os povos brancos, negros e amarelos. 2. Ao caminhar rumo ao encontro com o Messias, ao seguir a estrela, o sinal de onde estaria Jesus, os profetas encontram a Sagrada Família e voltam por outro caminho. Esse voltar por outro caminho possui um significado profundo, como o próprio Papa Francisco nos explica. Irmãos e irmãs, cada vez que um homem e uma mulher encontram Jesus, muda o caminho, volta para a vida de forma diferente, volta renovado por outro caminho. 3. Os presentes entregues a Jesus são ouro, incenso e mirra. Simbolizam realeza, divindade e humanidade. Ao nascer, Jesus foi reconhecido como Rei, Deus e Profeta. Oração aos 3 reis magos. Ó amabilíssimos santos reis, Baltazar, Belchior e Gaspar, foste vós avisado pelos anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o Salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela divina estrela do céu. Ó amáveis santos reis, fostes vós os primeiros a terem a aventura de adorar, amar e beijar a Jesus menino, oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Nós, dos mistérios do terço, queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a estrela da verdade e descobrindo o menino Jesus para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes, mas oferecemos a essa adorada criança todo o nosso amor. Também queremos oferecer-lhe o nosso coração, contrito, cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à sua igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus
a graça que tanto necessitamos. Santos Reis Magos, como protegeram o menino Jesus, desviando o caminho, nós dos mistérios do terço, também estamos aqui no dia de vossa festa, com a nossa oração, lhe suplicando por proteção nesses momentos tão difíceis que nós humanos estamos passando. Essa proteção contra os males espirituais, físicos, morais, sociais. Também lhe pedimos para as nossas famílias e nossos irmãos doentes. Esperamos igualmente alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó bondosos santos reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos, iluminai-nos. Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória e São José. Obrigado, santos reis, por quanto nos ensinastes, através do gesto de reconhecimento de que o menino da manjedoura é o Rei do Universo, é o Divino, é o Redentor. Ofereceste-lhe ouro, o menino é rei. Ofereceste-lhe incenso, o menino é divino. Ofereceste-lhe mirra, o menino é redentor. Queridos santos reis, intercedei por nós, para que possamos ser verdadeiros adoradores do menino da manjedoura de Belém e podermos ofertar-lhe o bem mais precioso que recebemos do Pai Eterno, a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino do presépio, seja sempre adorado e seguido por todos nós. Amém.